Pois é, pessoal, está acontecendo no Twitter o desafio dos estádios. E aí eu participei lá no Twitter e a Fernanda Alves, inscrita aí no canal, deu sugestão para que eu responda aqui no canal, aqui no YouTube, sobre esse desafio dos estádios, que consiste em responder as seguintes perguntas. Quantos estádios você já visitou na sua carreira? Qual foi o primeiro? O mais frequente? O mais bonito? O mais legal? O mais alternativo? Primeiramente, eu tive até dificuldade e confesso que ainda não cheguei ao número exato dos estádios que visitei na vida. Ao todo, contabilizei até agora 83. E a cada momento que passa, eu vou lembrando de mais um. Vou recordando, puxa, esqueci daquele estádio, esqueci daquele outro, em vários estados do Brasil. Então, por enquanto está em 83, mas esse número está aumentando a cada dia. Qual foi o primeiro estádio visitado? Atílio Marotti. Esse estádio fica em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Morei lá na minha infância e na minha juventude e foi o primeiro estádio que eu frequentei, acompanhando os jogos do Serrano, que hoje faz parte da 3ª divisão do Campeonato Carioca. Na época, 2ª divisão. Cheguei a assistir até alguns jogos amistosos, por exemplo, contra o América do Rio, que era da 1ª, contra o Fluminense, da 1ª divisão. Então, frequentei muito o estádio do Serrano, que chegou a disputar a 1ª divisão no início dos anos 80. E eu frequentei o estádio em meados dos anos 80. Não sei precisar se foi 85, 86, 87, mais ou menos isso aí que eu comecei a frequentar estádios de futebol, e o primeiro foi Atílio Marotti. O mais frequente, o Serra Dourada. Frequentei durante muitos anos o estádio Jonas Duarte em Anápolis, trabalhei lá por muitos anos, mas estou desde o ano 2000 trabalhando em Goiânia e é o estádio que eu mais frequento, é o estádio Serra Dourada. O estádio mais bonito. Infelizmente ele não existe mais. O estádio mais bonito que eu vi na minha vida, aquele que quando você olhava, quando chegava, quando entrava, quando olhava o gramado, as arquibancadas, dava até um friozinho na barriga, era o estádio Maracanã antigo. Aquele que já comportou quase 200 mil torcedores na decisão da Copa do Mundo de 50 e tantos clássicos na história do futebol brasileiro, Fla-Flu, Flamengo e Vasco, Flamengo e Botafogo, já comportou grandes lotações em jogos da seleção brasileira. Então era esse estádio aí o mais bonito. Desde quando você via de longe, quando você entrava, então já tinha essa impressão do Maracanã, o estádio mais bonito que eu já vi, o antigo. Estádio mais legal. É de todos que eu trabalhei, um estádio que eu gosto de trabalhar, que eu acho legal, que é bom para trabalhar, tanto o antigo quanto o novo, é o Estádio Mineirão, em Belo Horizonte. Tem uma boa condição de trabalho, uma boa visão do campo, uma boa acessibilidade. Tem ali o tradicional feijão tropeiro, que tem uma lanchonete, tem um restaurante perto das cabines de rádio, então é muito tradicional. Então é um estádio que eu gosto bastante. Aí tem a opção aqui de estádio mais alternativo. Eu fiquei pensando o que seria alternativo, um estádio diferente, um estádio pequeno e aconchegante. Eu coloquei a Vila Belmiro, estádio do Santos. Também coloco o estádio de São Januário, estádio antigo, estádio bonitinho, arrumado. Aí o estádio diferente que eu frequentei, que eu passo para vocês, o estádio Serra do Lago, que fica em Lusiânia, no Distrito Federal. Lusiânia é Goiás, mas bem próximo do Distrito Federal, em torno de Brasília com Goiás. O interessante dele é que a arquibancada dele é toda feita em uma encosta, em um morro. E é só um lance de arquibancada, é só o lance de frente para o gramado. E o estádio tem capacidade para 21 mil pessoas, em apenas um lance. Vocês não imaginam o tanto que esse estádio é alto. Lá de cima, nas cabines, a cabine fica lá em cima, as cabines de rádio, você vê o estádio pequenininho lá embaixo, o campo pequenininho. Difícil para o narrador identificar o número dos jogadores. Então é um estádio assim, alternativo e interessante. E gostaria de citar também a Arena da Baixada, que é outro estádio aconchegante que eu conheci antes da reforma, na primeira reforma, que já virou uma Arena da Baixada, só que era só metade, porque eles não tinham o terreno da frente.
e depois quando virou estádio de Copa do Mundo. Sempre foi um estádio muito aconchegante e muito bom de se trabalhar. E você participou do desafio dos estádios? Participe aí nos comentários.